Beleza, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de como a gente consegue colocar uma página HTML estática online aí para toda a web utilizando o GitHub. E eu vou introduzir dois conceitos aqui que eles são bem longos e dá para serem aprofundados, mas eu só vou passar ele rapidamente por esses dois, que é Git e HTML. Git, né, que é um sistema distribuído para controle de versão de software, né? Todo software ele precisa ter suas versões aí gerenciadas, né, para cada atualização, resolução de bugs, etc. E tudo isso é controlado através do Git. E o GitHub, que é diferente, né, de Git, é uma plataforma para repositórios Git remoto, né? No caso, existe um site aí dos repositórios Git que a gente consegue ter controlando nossos códigos, eles podem ser subidos para serem deployados aqui no GitHub. Que é o que a gente vai falar também hoje, é como é que eu vou mostrar para vocês. E HTML, né, que é uma linguagem de marcação aí de texto, ela é utilizada aqui em todo o front-end, né, da web. Isso aqui tudo é escrito em HTML no final, podem ter outras tecnologias por trás, mas depois ele é convertido em HTML. Se a gente colocar aqui o botão direito em qualquer coisa, né, no navegador inspecionar, ele vai mostrar aqui tudo. Isso aqui é HTML. Tá, aí beleza. Aí do Git, o que é que a gente vai precisar saber um pouquinho? Existem comandos de Git, né, que eles são utilizados por linhas de comando em um terminal. Eu vou mostrar para vocês tanto pela linha de comando quanto pelo próprio navegador como é que a gente consegue estar fazendo isso. E os comandos importantes que a gente vai estar utilizando aqui é o que? O Git. Git init a gente não vai utilizar hoje, mas ele é o que inicia um repositório Git dentro de um diretório, né? Um repositório. A gente não vai utilizar porque como a gente já vai fazer pelo GitHub, ele já vai rodar esse Git init para a gente no começo. Aí a gente pode fazer aqui um Git status, que ele vai logar para a gente, trazer logs, né? De como está o status do nosso repositório Git, né? Se tem modificação de código, se os arquivos eles já foram commitados, já foram adicionados ao commit, né? Que são conceitos que eu vou falando assim por cima, mas possivelmente depois eu vou lançar alguns vídeos para aprofundar só esses conceitos. O que eu quero entender hoje é que vocês saibam que isso aqui existe, isso aqui é importante e a gente precisa disso aqui para, por exemplo, chegar ao final dessa aula, que é colocar uma página HTML online. Aí beleza, tem o git add, é que eu vou colocar um espaço ponto, tá? Mas esse git add, ele vai adicionar um arquivo que a gente criou ou modificou a um commit, né? O que seria um commit? A gente utiliza esse padrão aqui de commit para colocar mensagens que representam as modificações que foram feitas naquele arquivo, né? Que eu coloco uma mensagem dentro de aspas com esse comando git commit "-m" mensagem, aí ele vai pegar e vai fazer o quê? Eu tenho um arquivo, esse arquivo ele foi criado ou modificado, o meu repositório Git ainda não entende ele, e aí eu posso pegar ele e adicionar a uma mensagem de commit, que eu vou representar o que é que eu fiz naquele arquivo. Na prática isso aqui vai ficar um pouco mais claro, e também o que a gente vai precisar hoje seria o git push, que ele push do inglês vem de empurrar, né? Ele vai pegar e empurrar todos os nossos commits e alterações feitas para o nosso repositório remoto que vai estar aqui dentro do GitHub. E HTML, né, que é o que eu mostrei aqui rapidinho, o que a gente vai falar basicamente é quando o código aqui tiver. É mais fácil já ir para o GitHub aqui, porque quando tiver um arquivo HTML vai ficar mais fácil da gente entender. Tá, primeiro eu vou acessar aqui o GitHub. Se você ainda não tiver uma conta, você pode criar, né? Ele tem mais ou menos essa carinha aqui, a página home. E primeiro aqui do lado esquerdo eu vou clicar no botão verde para criar um novo repositório. Aí esse repositório aqui ele vai aguardar um currículo, né? Um currículo inicial aí. Eu vou colocar CV de currículo vitae. Ele está dizendo aqui que já existe, porque eu já tenho um com esse nome, mas eu vou colocar só aqui um, sei lá, CV2. Ele disse que está variável. A descrição desse repositório é basicamente que ele vai ser um repositório para armazenar meu currículo, né? E aí a única coisa que eu vou colocar aqui é adicionar um README, esse botão aqui de off, eu vou colocar nesse checkbox, ele vai ficar em on, e isso aqui vai adicionar um arquivo README ao meu repositório. Tá, o que é um arquivo README, né? Do inglês ele é leia-me. É um arquivo que ele vai documentar o que é que tem nesse repositório, né? Isso para documentação de software é bastante importante. Aqui no meu repositório ele basicamente vai descrever mais do que nessa description, né? Vai dar detalhes maiores sobre o que é que tem aqui nesse meu repositório. A gente vai fazer algumas coisas nele. Mas é basicamente isso mesmo, explicar. Essa parte aqui, por enquanto, eu posso ignorar e vou clicar aqui em criar repositório. Aí, beleza. Vai ter inicialmente essa carinha aqui, tá? Ele criou um arquivo,
readme.md, MD é do tipo Markdown, e aqui ele trouxe um inicial commit. Isso aqui é um commit, que é tipo esse que a gente coloca aqui, ó, a mensagem dentro. A diferença é que o nome ele colocou initial commit porque ele é automático. O GitHub, quando ele cria um repositório que você coloca um arquivo readme, ele já dá esse initial commit, que ele só está representando basicamente que é o primeiro commit nesse arquivo readme.md. E aí nesse arquivo ele basicamente trouxe o nome do repositório CV2 e a minha description. E isso aqui a gente pode editar tanto clicando aqui nesse botão ou via editor de código, que é para onde a gente vai inicialmente. Aí beleza, eu mostrei isso aqui para vocês. Mas eu vou primeiro mostrar para vocês como é que faz da maneira fácil. Depois eu mostro aqui da maneira difícil. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu posso vir aqui, ó, onde tem ponto .com, na URL mesmo do site, e vou substituir o ponto .com por ponto .dev. O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir para mim o editor de código baseado em VS Code online, no próprio GitHub e dentro do meu repositório, ó, CV. Né? Porque esse aqui é o meu usuário do GitHub e aqui esse barra vai ser sempre o repositório que eu estou. E o resto é claro que é a URL de domínio do próprio GitHub. Beleza? Ó, isso aqui, né, mostrando um pouquinho para vocês o que é cada coisa dessa. Esse Explorer, quando você coloca o mouse em cima de algum ícone, ele traz um tooltip informando o que é aquele cara. Esse aqui é o Explorer, tá? A minha árvore de arquivos. Eu mostrei que no nosso repositório, por enquanto, só tem o arquivo readme.md. Aí eu vou criar um novo arquivo nele. Aqui é para buscar, isso aqui é o símbolo do controle de versão. Aqui é para rodar e debugar, né? Mas basicamente o que a gente vai se preocupar hoje aqui é esse de controle de versão, que ele representa o Git e esses comandos aqui, né? A gente vai estar, não vai rodar esses comandos no terminal agora, a gente vai clicar aqui mesmo e fazer isso via tela. E aqui o Explorer que é onde ficam nossos arquivos. Ele trouxe aqui CV2, que é o nome do meu repositório. Eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo ele vai se chamar index.html, que é onde a brincadeirinha vai começar, né? E aí aqui HTML, eu tinha falado para vocês que é uma linguagem de marcação de texto, ele tem um sistemazinho de tags, né? Essas tags elas abrem e fecham. Aqui eu simbolizei como é que a gente abre uma tag com esses símbolos de maior que e menor que, né? Você abre e fecha, e aí aqui você abre e fecha uma tag com essa barra no meio. E existem várias tags HTML, né? Por exemplo, a tag HTML que se chama HTML e eu fecho ela com barra HTML. E aí dentro dela, né, entre esses dois carinhas, eu vou colocar outras coisas, né? Uma outra tag que existe também é a tag de body, que significa corpo, né, do inglês, e aqui dog não, body. É onde vai ficar o corpo do conteúdo dos meus das minhas tags HTML, né? Aí aqui já no arquivo eu posso digitar o seguinte: HTML. Aí ele vai trazer pra gente esses snippets aqui. Eu só digitei HTML, não cliquei em nada, nem dei Enter. E se eu clicar aqui em HTML 2.5, ele vai trazer um corpo pra gente de um conteúdo de um arquivo HTML básico. Esse aqui é um esqueleto para qualquer arquivo HTML. E ele vai ter essa estrutura. Aí eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho do que cada linha dessa aqui significa. A primeira linha, doctype, ele está informando para qualquer interessado que esse arquivo é do tipo HTML. Depois ele abre a tag HTML e fecha aqui no final, que ela vai ser a primeira tag principal de abertura e fechamento do nosso documento. E aqui ele tem um argumento, aqui um parâmetro, na verdade, que é o idioma, né, language. Ele trouxe aqui o inglês. Eu vou substituir por PT BR, porque vai ser o idioma a língua desse documento HTML. Depois ele tem uma tag aqui. Perceba que quando eu clico numa tag, ele me mostra aqui onde é que essa tag está fechando. Ó. Ele sublinhou a linha 7 aqui, o read, que é onde está fechando a tag que é aberta na linha 3. Read, né, que vem acho que de cabeça, a parte pensante ali, vai ter algumas informações referentes a esse documento. Essa linha 5 aqui, eu não vou falar sobre ela agora. E a linha 4 é referente ao nosso char7, que é o TF8, ele é bastante utilizado aqui do lado do Ocidente. E a linha 6 de título,
quando tem document, é a mesma coisa que tem aqui. Ó. Tá vendo nessa aba do navegador, ele tá falando, ó, index.html, tracinho CV2, GitHub. Isso aqui é o título de um documento HTML, ou seja, o valor que eu colocar aqui, ele vai ser apresentado nessa parte aqui da aba do navegador. Aí eu vou colocar aqui que vai ser currículo de André, certo? E aqui no body é onde eu realmente vou colocar o meu texto, o meu código, minhas tags HTML. Aí aqui mais ou menos a estrutura, né, que eu mostrei para vocês. E a gente vai falar aqui de umas tags para iniciar a brincadeira, que são as tags de título. Eu tenho as tags para título 1, título 2, título 3, título 4 e assim por diante. E elas são representadas com H de reading, né? H aqui do H1, do H2 é do reading, né? Que do inglês significa título. H2. E aí, se dentro desse conceito de título aqui, né, a gente, em livros, capítulos de conteúdos aí que tem palavras, ele vai ter um tamanho diferente, ele pode ter um tamanho de fonte diferente, ele pode ser negrito, depende da estilização. Mas o que importa aqui é que o H1 ele vai ser maior do que o H2 e assim sucessivamente, que o H2 vai ser maior do que o H3. Ah, deixa aqui. E a gente vai utilizar esses carinhas aqui inicialmente no nosso arquivo HTML. Aí eu vou colocar dentro do H1, se eu estou fazendo aqui um currículo, a informação mais importante que precisa ter no meu currículo é o meu nome. Então ele vai com título 1, que seria o maior de todos. Aí se eu digitar aqui H1, ele já traz novamente o snippet, eu posso clicar, e aí ele trouxe aqui, ó, H1, eu vou colocar André Souza, e eu vou dar um Enter na linha 2. Dessa vez eu vou abrir e fechar a tag, né, do H2 manualmente. Se eu abrir e fechar aqui e fazer assim, ó, posso colocar o barra, opa, aqui logo o H2 e aqui depois o H2. E aqui eu vou colocar o meu título. Sou analista de sistemas, por exemplo. Aí beleza, eu já tenho um primeiro conteúdo HTML aqui, né? Basicamente, o que a gente mudou aqui foi a língua, né? O idioma. Foi para PTBR. O título do documento HTML que vai ser exibido aqui na aba. E dentro do corpo do arquivo HTML eu coloquei algumas informações. Dentro de um título 1 eu coloquei meu nome. Dentro de um título 2 eu coloquei o meu título. No caso aqui minha profissão, que é ser analista de sistemas. Aí perceba, aqui na nossa árvore de arquivos, o Explorer, ele colocou uma letra A, né? Aqui. Ele disse que está aided. Isso significa que nos bastidores o GitHub rodou esse comando aqui, ó, git add, que quer dizer que ele pegou o nosso arquivo e adicionou a um commit, para que a gente possa registrar uma mensagem nesse arquivo daqui que ele foi, além de criado, também modificado. E eu posso verificar isso aqui, ó, no controle de versão. Quando eu coloco o mouse em cima, ele diz, ó, no final, source control, tracinho, um pending change, quer dizer que tem uma mudança pendente. Vou fechar isso aqui que está me atrapalhando. Aí, ó, novamente, cara. Beleza. O arquivo que foi modificado aqui em Changes foi index.html, que é esse aqui que eu estou trabalhando. Aqui a letrinha A, que quer dizer que ele foi adicionado. E aí eu posso clicar aqui, ó, para colocar, deixar essa mudança preparada para ser comitada aqui com uma mensagem. Eu basicamente aqui criei o arquivo, né? Coloquei o meu nome, meu título e que esse carinha aqui é o meu currículo, né? E o idioma. Mas como foi o primeiro commit que eu vou fazer nesse arquivo, eu vou dizer apenas isso. Primeiro eu vou clicar aqui nesse mais para adicionar o arquivo ao commit. Ele colocou aqui, ó, stage change, quer dizer que esse arquivo está preparado, né, para ser comitado. E aqui em mensagem é o que está dentro dessas aspas aqui, ó, na lateral. Eu vou colocar primeiro commit. Vou de novo fechar esse cara. Acho que na próxima eu vou colocar aquele don't show again, que aí para de aparecer. E vou dar aqui o commit e push. Aí ele vai dar esse comando, em seguida vai dar esse comando, via tela. Vamos lá. Beleza, tá carregando aqui. Opa, foi, ó. Tá limpinho aqui agora. E aqui no Explorer não tem mais nadinha.
Beleza, primeiro agora vamos botar esse cara online. Eu vou substituir aqui onde tem o ponto .com por ponto .dev, desculpa, por ponto .com. Voltamos aqui, né, para o meu repositório CV2. Aqui, ó, o arquivo index.html foi criado e tá com aquela mensagem que eu coloquei, ó, primeiro commit. É a mesma coisa desse de cima, a diferença é que está em português. E agora, para colocar esse carinha online, a gente vai utilizar o GitHub Pages. É só vir aqui em Settings do meu repositório. Aqui na lateral esquerda, vou em Pages. Aí aqui onde tem Build and Deployment Source, Deploy from a branch, a gente vai escolher nossa branch, opa, aqui em branch, a gente já deixa essa opção, e onde tem branch, a gente escolhe aqui a main. Clique em salvar, beleza, o GitHub Page Source Saved. A gente pode clicar aqui novamente em Code, que ele vai voltar para aquela parte do nosso repositório. E aqui, ó, apareceu uma bolinha dependente. Isso aqui está relacionado ao deploy no GitHub Pages que está acontecendo agora. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo index.html, vai gerar uma URL para esse cara e vai pegar aquele que a gente escreveu em HTML e jogar aqui mesmo no navegador. Está fazendo um deploy. Eu posso até clicar aqui para acompanhar, ó. Posso ver os detalhes também. Ó, e aqui vão ter alguns logs, né, que agora eu não vou detalhar todos eles, mas aqui finalizou o deploy, ó. Fica com essa marquinha aqui. Posso clicar aqui em deploy, complete job. E no final, ó, evaluated environment URL. Então se eu clicar aqui, ó, opa, já está aqui André Souza em um título 1 e analista de sistemas em título 2. Aí eu posso fazer a mesma coisa, ó, clicar com o botão direito aqui em inspect. Ele vai trazer exatamente o texto HTML que a gente colocou lá, ó. H1 André Souza, H2 analista de sistemas. Legal, beleza. Aí essa URL aqui está acessível para todo o web. Inclusive eu vou copiá-la, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um commit, né? Usando isso aqui. O que a gente vai fazer agora é pegar essa URL, ó, o título que eu comentei com vocês, que está aqui no read, currículo de André. Ficou aqui na aba do navegador. Aí o que eu vou fazer é pegar essa URL e deixar mais acessível para mim, mais facilmente acessível. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui de novo o ponto .com por ponto .dev. Uma outra opção da gente fazer isso é apertar o botão ponto do teclado, aí ele já faz isso pra gente. E dessa vez eu vou querer um terminal. Tá, aí como é que eu vou fazer isso aqui? Para eu utilizar um terminal, clicando aqui nesse menu superior, em terminal, novo terminal, ele vai dizer que eu preciso trabalhar com o GitHub Codespaces, né? O GitHub ele separa um poder computacional para a gente, né? De processamento e memória, para poder gerar uma base ali de um sisteminha Linux para a gente. Aí eu cliquei aqui, ele vai ver se tem algum disponível, ó, apareceu esse. Eu vou clicar sempre aqui no menor, porque eu não vou precisar de tanto processamento assim, e ele vai me levar para uma nova URL. Supreme Sniffle, algum código, github.dev. Isso aqui foi porque ele alocou um espaço de memória, processamento e storage para rodar esse Linux aqui, né? Que no caso esse terminal aqui vai ser um Linux com esse nome. Enfim, aí agora ó, eu tenho aqui um terminal. Eu posso rodar comandos Linux aqui normalmente, né? Por exemplo, ls, pwd, dar um zoom aqui, né, para facilitar. Aí, ó, beleza. O que é que eu quero aqui? Eu vou precisar utilizar esses comandos aqui para fazer a mesma coisa que a gente tinha feito pelo ícone do controle de versão. E o que eu vou alterar é esse arquivo readme, que ele está aqui no modo preview, né? Os arquivos .point e markdown, né, STMD, eles têm essa característica, né, de uma visualização que a gente consegue deixar uma documentação aqui bem bonitinha, cheia de links, com imagem, emoji. Mas o que eu vou mudar aqui basicamente, eu vou clicar aqui nele, ó, no arquivo, perceba que aqui ele traz uma hashtag, isso é um símbolo para título 1, em arquivos.markdown, né? O que a gente utiliza aqui, o H1, o H2 em HTML, no Markdown a gente usa essa anotação de hashtag. Aí eu inclusive vou colocar aqui um título 2 com o seguinte, ó, link para o CV, dois pontos. Aí vai ser esse link que eu peguei aqui da minha página.
e vou colar aqui, Ctrl V. Legal. Aí, ó, essa anotação aqui de duas hashtags é o mesmo que fosse um H2 aqui, né, no HTML. E aí, o que é que a gente precisa perceber aqui, ó? O meu arquivo readme.md mudou de cor e ficou com a letra M. O que foi que aconteceu? Ele foi modificado, né? Eu adicionei a linha 4 e a linha 5 nele. Então, eu vou rodar agora um git status aqui no terminal. Vamos ver o que é que ele vai dizer pra gente nos logs, ó. Eita, ó, na branch main você tem mudanças, cadê? Que precisam ser comitadas, que estão prontas para ser comitadas. Arquivo modificado, readme.md. Aí eu posso, cadê? Usar git add para adicionar ele a um commit e depois, ou usar um git commit -a. Nesse caso aqui esse comando git commit -a é para eu comitar e adicionar com uma linha só. Eu vou fazer um de cada vez. Aqui eu posso escrever git add espaço o nome do arquivo, no caso aqui é readme.md. Beleza, ele mudou de cor novamente, ele estava vermelho escuro, ficou um vermelho mais clarinho. Aí vamos lá, git status agora. Ó, tá vendo? O que ele falou agora é que esse arquivo ele já foi preparado para ser comitado com o git add. Agora eu posso rodar um git commit e a mensagem. Git commit "-m". O que foi que eu alterei nesse documento? Né? Aqui eu coloquei a linha 4 e a linha 5. Eu adicionei o link para o CV. Aí essa é a mensagem que eu vou colocar. Adicionado link para o CV. Fecho aspas, do Enter. Beleza. Ele falou aqui, né? Deu um log pra gente. Esse foi o commit que a gente fez, a mensagem. Um arquivo foi modificado, 3 inserções, que foram essas 3 linhas aqui. Aí, ó, se eu vir aqui no preview do README, ele já vai mostrar como é que isso vai estar sendo exibido no GitHub, no meu repositório. Vai ficar desse jeito aqui. Aí já com o link eu posso clicar, ó. Puf, ele volta para cá. Aí beleza. Eita, aqui eu não tenho mais aquele mudar o ponto .com pro ponto .dev. Tranquilo, tudo bem. Como eu já comitei, ó, aqui até o meu ícone de source control tá limpo, sem nada. Se eu der um git status aqui, ele também vai dizer que tá tudo limpo. Ó, cadê? Ah não, desculpa. Falta eu fazer o push, né? Faltou esse último comando aqui. Ele tá falando aqui pra gente, ó, na branch main, que é a branch que tá rodando esse repositório, tem um commit. E aí a gente pode usar o git push para publicar esses commits que estão locais aqui nessa máquina Supreme Sniffle para o meu repositório remoto. Que eu vou até mudar aqui, né? Eu vou substituir esse aqui .com, .dev por .com para voltar lá para o meu repositório, já que eu estou fazendo os códigos aqui dentro do meu é, Code Space do GitHub, o Supreme Sniffle. Aí beleza, ó, perceba, aqui ainda não mudou nada no README do meu server. Eu também vou colocar, vou mudar o texto que tá aqui no em CV2, né? Porque tá feio, só esse nome aqui eu vou botar. Repositório para armazenar meu currículo, eu vou colocar só o currículo. Ou repositório para o meu currículo mesmo. O repositório para armazenar meu currículo. E aqui nessa descrição eu vou colocar aqui currículo feito em HTML. Pronto. Aí novamente o mesmo esquema, ó. Modificou aqui, eu posso clicar em git add espaço o nome do arquivo. Posso fazer um commit. Aí o que foi que eu fiz agora nele? Eu mudei, né, aqui algumas coisas, mas eu só vou colocar aqui o update readme. Atualizei o readme. Que de fato é uma verdade. Aí agora eu já tenho dois commits, né? Tanto esse aqui quanto esse aqui. Se eu der novamente um git status, ó, ele vai se dizer dessa vez, ó, que eu tenho dois commits locais que eu preciso subir para minha branch main no meu repositório local, que é esse aqui, ó. Mesmo que eu atualize, ó, vai estar do mesmo jeito. Aí agora, beleza, eu vou dar o git push. Faltou o G. Show, beleza.
Vou atualizar aqui. Legal, ó. Ficou mais bonitinho, né? Do que aquele CV2. Currículo feito em HTML, link para o CV. Massa. Beleza. Aí, por enquanto é isso. O próximo vídeo eu vou passar mais algumas atividades para a gente estar fazendo aí, tá? Falou.